Olá, meu nome é Catarine Bezerra, eu sou jornalista e voluntária da ONG Laica Vitae, que fica em Belo Jardim, Pernambuco. Nós começamos a nossa série de entrevistas com Anderson Correia, que é advogado e protetor animal. Anderson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A nossa primeira pergunta é: como você se tornou um protetor animal? Catarine, antes de responder sua pergunta, eu queria parabenizar a todos da Laica Vitae. É uma ONG de Belo Jardim, Pernambuco, no interior de Pernambuco, no qual vem exercendo um trabalho magnífico em relação à proteção animal. Eu comecei minha atuação na causa animal em 2015, quando eu estudava direito, no qual a gente já pensava em pleitear esses direitos dos animais, tanto administrativamente, cobrando poder público, quanto combatendo maus tratos, quanto fazendo um trabalho de conscientização, quanto entrando com ações em prol dos animais. Então, foi praticamente em 2015, junto com alguns amigos da faculdade. Anderson, você é um advogado animalista, é um termo que existe há mais de 5 anos, mas poucas pessoas conhecem esse termo. Você poderia explicar mais ou menos como é que funciona isso na prática? Sim, Catarine. O advogado animalista, ele visa exclusivamente garantir a dignidade dos animais, como também os direitos fundamentais dos animais. Você pode estar se perguntando como é que isso pode ser pleiteado. A gente pode fazer com que as leis que são favoráveis, que são disponíveis para os animais, sejam aplicadas, isso de uma forma cobrando o poder público, quanto também entrando na justiça, fazendo com que o poder judiciário ele faça com que esses animais eles tenham seu direito garantido e sua dignidade respeitada. Anderson, a Gaeda surgiu na sua vida de protetor animal e a gente queria saber como foi que ela surgiu e quais atividades ela desempenha. Catarina, o Gaeda, ele surgiu, o Grupo de Apoio Especial e Defesa Animal surgiu em 2017, no qual eu, com mais um grupo de amigos advogados, pensamos em atuar fortemente na proteção e garantindo os direitos fundamentais dos animais. Então, em 2017, quando a gente pensou nesse formato, pensou inicialmente em um grupo de advogados, mas hoje o Gaeda, ele não só tem advogados, ele tem dentistas, ele tem autônomos, ele tem protetores. Então é um grupo de pessoas que gostam realmente de proteger os animais de uma forma ampla. A gente não pode se limitar, Catarine, à proteção animal exclusivamente só com controle populacional. A gente precisa de muito mais. Anderson, nós protetores nos deparamos com muitas cenas no dia a dia, como é para você esse trabalho e quais casos você já recebeu que você sentiu uma tristeza maior? Catarina, você tocou num assunto que é muito, muito forte. E aconteceu um caso numa cidade aqui próxima, cidade de Bezerros, no qual a gente recebeu uma denúncia que uma cadelinha ela ficava na chuva e no sol. Só que diante dessa apuração, quando chegamos no local, nos deparamos com a cadela muito assustada em relação ao seu tutor. E de pronto, já ficamos desconfiados que aquela reação da cadela era por conta que ela sofria tanto uma situação de maus tratos, quanto uma suposta atos de zoofilia. Então isso mexeu demais com a gente, porque existe um vídeo lá no Instagram da gente, no qual mostra o tutor se aproximando do animal e o animal ele recua de uma forma como se ele estivesse morrendo de medo daquele tutor. Mas claro que existem finais felizes também, Para você, qual te marcou mais? Catarina, diversos casos são casos que realmente mexem com a gente. Tem 2 casos realmente que a gente pode destacar aqui que teve uma grande importância para a nossa atuação, que foi o caso de Theo, um cachorrinho que ele ficava preso 24 horas por dia, no sol, na chuva, sem nenhuma proteção, sem nenhuma dignidade, no qual atuamos junto com a polícia, retiramos esse animal do local e hoje Theo se encontra num lar, recebendo muito amor, muito carinho, passou pelo atendimento veterinário agora há pouco, está bem, está só tratando alguns probleminhas que apareceram, mas que está muito bem e que espero que ele fique bom logo. Um outro caso também que mexeu também com a gente foi o caso de Paloma, uma cachorrinha, uma pitbull misturada com um vira-lata, no qual essa cadela ela vivia presa num vão, sem proteção de sol da chuva. Ela vivia numa área totalmente insalubre, cheia de fezes e infestada de carrapatos. E também, novamente, junto com a polícia militar, atuamos, retiramos esse animal, o tutor perdeu a guarda,
e hoje ela se encontra também numa família, sendo muito amada e sendo muito feliz. Anderson, quais são as leis que protegem os animais em situação de rua? Catarina, no Brasil, existe a Constituição Federal, no artigo 225, no qual ele diz que incumbe ao poder público a responsabilidade pelos animais de rua. Existe uma discussão em relação a isso, mas a gente entende que é responsabilidade do poder público e da coletividade cuidar desses animais. No 225, parágrafo 1º, inciso 7º, a gente tem um dispositivo muito importante no qual diz que os animais não podem ser submetidos a atos de crueldade. Além da nossa Constituição, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que dispõe, que fala sobre o crime de maus-tratos. Então, isso é um dispositivo, o artigo 32 é um dispositivo de extrema importância que fundamenta em relação aos crimes de maus-tratos. Em relação a um decreto 24645, que é um decreto de 34, ele dispõe também sobre crime de maus-tratos e também fala que as ONGs podem estar representando os animais em juízo. Quando falamos sobre a causa animal, as pessoas ligam a cães e gatos e esquecem os animais de grande porte, por exemplo. Essas leis que você citou também incluem os animais como cavalo, burro, égua? Sim, Catarine. Desde 2015, o Código de Trânsito Brasileiro ele dispõe no artigo 24 que o poder público municipal ele deve fazer a regulamentação e a fiscalização dos veículos de tração animal, carroças, as carroças como são conhecidas. Então é um dispositivo extremamente importante e aí é onde entra também novamente a função do advogado animalista de fazer com que esse dispositivo ele seja aplicado pelo município, em que esse advogado reside ou que aquela ONG reside, para que esses animais eles possam passar por um cadastramento e uma fiscalização do poder público. Anderson, na sua opinião, você acha que as leis aplicadas para quem comete crime contra os animais são justas? Sinceramente, Catarine, eu não acho que são justas. São penas brandas, passa a sensação para a sociedade que não existe punibilidade em relação ao crime de maus-tratos, porque hoje o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele prevê uma pena de 3 meses a 1 ano. E essa pena ela pode ser o que a gente chama no âmbito jurídico de transacionada. Ela pode ser trocada por uma multa, por uma prestação de serviço público. Então, se uma pessoa ela mata um cachorro, mata um cavalo, então automaticamente ela vai poder chegar na delegacia, assinar um termo circunstanciado, um boletim de ocorrência e vai sair pela porta da frente da delegacia. Infelizmente, essa é a realidade. Com relação ao judiciário, ele tem demonstrado uma visão mais ampla para a causa animal? Tem alguma visão inédita oriunda desse setor para fortalecer a causa animal? Olha, aqui em Caruaru a gente teve uma decisão que foi histórica no Brasil, no qual a gente conseguiu uma medicação para um cachorro chamado Vitor. Esse cachorro ele foi diagnosticado com leishmaniose e diante desse quadro, tutor baixa renda, animal doente, nós pleiteamos na justiça e conseguimos essa medicação para esse cachorro. A gente sabe que o judiciário ele tem, são pessoas que estão julgando, são juízes, são promotores que estão ali analisando caso a caso, mas é importante dizer que o judiciário vem mudando, vem tendo decisões importantes em relação ao causa animal e que está fazendo com que os animais tenham seus direitos respeitados. Anderson, você pode explicar para quem está em casa como nós podemos proceder diante de casos de maus-tratos ou abandono? Sim, Catarina. Os casos de maus-tratos de abandono, para que você realmente possa caracterizar esses atos, você precisa de um lastro probatório. Eu sempre digo isso, quem me pergunta, quem me questiona. Quando, por exemplo, uma pessoa que abandona um animal, eu preciso de testemunhas que aquele animal pertencia àquele tutor que eu estou dizendo que ele abandonou. Eu não posso simplesmente dizer que aquele cachorro pertence a uma pessoa sem ao menos apurar essas informações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma produção de prova, buscar informações sobre aquele animal, se aquele animal realmente pertence àquele tutor e formalizar a denúncia em delegacia. Esse é o primeiro ponto. Em relação a maus-tratos, a gente também precisa de um lastro probatório. Eu atuei num caso em Cachoeirinha recentemente, no qual um indivíduo ele agredia constantemente o animal. Então a gente recebeu um lastro probatório, informações de que aquele tutor ele maltratava aquele animal e diante daquele lastro probatório não teve como a gente não atuar no caso, porque a gente conduziu o indivíduo para a delegacia até com uma advogada da Laica Vitae, doutora Hermana, que nos acompanhou, e ele em delegacia ele confessou o ato.
Então, diante do que foi produzido de provas, não há como aquele indivíduo ele fugir do que ele fez. Agora, quando você não tem um lastro probatório, realmente você consegue fazer uma denúncia que a gente chama de denúncia fraca, que ela não tem elementos probatórios e dificilmente ela vai adiante. Anderson, como você conheceu o trabalho da ONG Laica Vitae? Catarina, eu conheci nas redes sociais. O Instagram de vocês é muito ativo. Eu comecei a acompanhar todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? E vejo a atuação de vocês no combate a maus tratos, né? Resgatando animais de rua, fazendo o papel do poder público, né? E que na realidade a gente percebe que a maioria dos municípios ele não tem um olhar sensível às ONGs e que isso precisa mudar e, lógico, começando com a atuação de vocês. Como você avalia o nosso trabalho? É um trabalho extremamente positivo. Por sinal, eu estou atuando junto com vocês em um caso do Parque do Bambu, em relação aos abandonos dos animais, né? A gente está junto nesse projeto, mas eu avalio de uma forma muito positiva, né? E que a tendência é que a gente comece a entrar com as ações em Belo Jardim para que a gente possa ainda mais garantir os direitos dos animais. Apesar da Gaeda ser uma instituição de Caruaru, Pernambuco, você também atua dando um suporte em casos específicos a ONGs e protetores de cidades circunvizinhas. Com relação ao Laica, quais medidas você e a ONG estão tomando juntos? Em relação ao Laica Vitae, estamos fazendo cobranças administrativas para que o poder público ele comece a garantir direitos aos animais. Além disso, estamos também atuando na questão do Parque do Bambu, onde diversos animais estão sendo abandonados naquela região. E ao lado da Polícia Civil, ao lado da Laica Vitae, estamos fazendo um trabalho de conscientização das pessoas que o abandono de animais é crime. E essas pessoas que tentarem continuar insistindo nos abandonos, vamos tomar as medidas cabíveis para que essas pessoas comecem a responder processos criminais devido a esses abandonos de animais. Anderson, apesar da ONG ser mantida apenas com trabalho voluntário e com doações, como você imaginaria que as pessoas poderiam ajudar ainda mais o trabalho da ONG com relação à proteção animal? Catarina, as pessoas podem seguir as redes sociais da Laica Vitae, podem apoiar o trabalho de vocês ajudando, contribuindo, tendo em vista que é um trabalho extremamente difícil, árduo e que precisa de ajuda. Sem a ajuda da população, sem a ajuda da sociedade, a Laica Vitae ela não pode atuar. Então, façam parte, participem dos grupos, entrem, sigam no Instagram e apoiem esse trabalho maravilhoso que eu acho que só quem tem a ganhar são os animais não humanos. Anderson, em nome do Laica, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e ter esclarecido muitos temas que pra gente é muito caro. Catarina, eu é que agradeço. Agradeço a todos que fazem parte da Laica Vitae. Eu estou sempre à disposição. O Gaeda Caruaru está sempre à disposição. O nosso objetivo principal é garantir a dignidade, os direitos fundamentais dos animais, para que a gente possa falar por eles. Esse é o objetivo principal da Laica Vitae, do Gaeda, dos advogados animalistas, para que a gente realmente possa garantir esses direitos e que os animais possam começar a ter uma vida digna. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e ative o sininho aqui para receber as notificações de quando a gente liberar um novo vídeo. Muito obrigada!